Olá pessoal, bem-vindos. Continuando com as equações trigonométricas, vamos hoje a uma equação trigonométrica que não é tão comum. Então você que gosta de matemática e quer aprender mais um pouco de trigonometria, vamos lá. A equação é 5 vezes seno de θ mais 3 vezes cosseno de θ igual a 5. Nós temos que descobrir que ângulo é o ângulo θ, certo? A variável é θ. Nós temos aqui seno de θ, cosseno de θ. Nós vamos substituir seno de θ por cosseno de θ ou vice-versa, cosseno pelo seno. Como? Então vamos lá. A relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Certo? Aqui eu vou isolar o cosseno em função do seno. Então vai ficar assim, ó. O seno em função do cosseno. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, certo? Agora o seno está ao quadrado. Então, o seno de θ, tirando o expoente, vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então observa, e o seno de θ, eu vou substituir seno de θ por este valor aqui, ó, seno de θ, para ficar só cosseno na equação. Então substituindo fica 5 vezes o seno, ou seja, 5 vezes essa raiz, 5 que multiplica raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, certo? Aqui, né, de fora, né? Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Já substituí. Mais 3 cosseno de θ igual a 5. Agora eu já vou escrever igual a 5 menos 3 cosseno de θ. Por quê? Porque nós vamos elevar ao quadrado para eliminar esse radical. Então, olha aqui. Elevando aqui ao quadrado, ó, vai ficar 5 ao quadrado, 25, que multiplica raiz quadrada elevada ao quadrado, vai ficar apenas o radicando, 1 menos cosseno ao quadrado de θ igual. Quadrado primeiro, 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. 30 cosseno de θ, mais o que? 3 ao quadrado, 9, cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Ficou um pouquinho apertado ali, porque eu comecei muito no meio, né? Então vamos lá, 25 vezes 1, 25, menos 25 vezes cosseno ao quadrado, 25 cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a 25 menos 30 cosseno de θ, mais 9 cosseno ao quadrado de θ. Observa que eu tenho 25 num membro e 25 no outro. 25 menos 25 dá 0. Agora eu vou juntar cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, menos 25 cosseno ao quadrado de θ. Passo 9 cosseno ao quadrado para o primeiro membro. Menos 9 cosseno ao quadrado de θ, passo 30 para o primeiro membro, mais 30 cosseno de θ igual a quanto? Igual a 0. Agora eu vou multiplicar por menos 1 essa equação. Vamos somar primeiro 25 mais 9, ó, cosseno ao quadrado, vai dar 34 cosseno ao quadrado. Já estou multiplicando por um negativo, tá? E aqui, menos 30 cosseno de θ igual a 0. Chegamos na equação do segundo grau incompleta. Coeficiente A, 34, B menos 30. Coeficiente C é 0. Mas esses dois coeficientes, eles são pares. Então, posso dividir por 2, para as continhas ficarem menor. Então, vai ficar 17 cosseno ao quadrado de θ
menos 30 dividido por 2, 15 cosseno de θ igual a zero. Agora observa que nessa equação nós temos um fator comum que é o quê? Cosseno de θ nas duas parcelas. Então eu vou colocar cosseno de θ em evidência. 17 cosseno ao quadrado dividido por cosseno vai dar o quê? Vai dar 17 cosseno de θ. 15 cosseno dividido por cosseno, corta cosseno, vai ficar o quê? 15 igual a zero. Agora observa que eu tenho aqui um produto de dois fatores igual a zero. Então esse fator pode ser zero ou esse fator pode ser zero. Então nós temos duas equações aí para resolver. Vamos lá. Cosseno de θ igual a zero e 17 cosseno de θ menos 15 igual a zero. Então vamos escrever isso. A primeira então é assim. Cosseno de θ é igual a zero. Vamos substituir esse cosseno agora na equação para saber qual é o seno, certo? Então, substituindo a equação é assim, ó, 5 seno θ mais 3 cosseno θ igual a 5. Mas o cosseno não é zero, então vamos substituir isso aqui. Então vai ficar o quê? 3 vezes zero, porque o cosseno é zero, dá zero. Então vai ficar 5 seno de θ igual a 5, correto? Porque aqui deu zero. Então daqui eu deduzo que o seno de θ é igual a 5 dividido por 5. É o quê? 1. Então veja agora, eu tenho o ângulo θ, o seno é 1 e o cosseno é zero. Que ângulo é esse? Ângulo que tem seno 1 e cosseno zero no ciclo. Esse ângulo θ é o quê? É 90 graus e os seus côngruos, que são a infinidade de ângulos, correto? Então está aqui uma primeira solução, mas não é só essa. Por quê? Porque agora tem a outra. A outra é 17 cosseno θ menos 15 igual a zero. Então vamos escrever isso. 17 cosseno de θ menos 15 igual a zero. Então, 17 cosseno de θ é igual a 15. Então, o cosseno de θ vai ser o quê? 15 sobre 17. 15 dividido por 17. Vamos dividir 15 por 17 e procurar na tabela trigonométrica. 15 por 17 aumenta um zero, porque 15 é menor que 17, 0, no quociente. Agora vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 64 vão 6. 8 vezes 1, 8, 6, 14. Para 15, 1. Agora vai dar, aumenta um zero, vai dar 8 de novo. 8 vezes 7, 56. Para 64 vão 6. 8 vezes 1, 6, 14. Menos 14, 0. Aumenta um zero, vai dar 2, porque 2 vezes 17 são 34. Sobra 6. E assim por diante. A conta não termina aí. Aproximadamente com 3 casas. Então, procurando agora na tabela, numa tabela trigonométrica, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar que ângulo tem cosseno igual a esse valor. Cosseno, veja bem. Na tabela nós vamos encontrar lá 28 graus. Então o outro ângulo é esse, ó. O outro ângulo é 28 graus e os seus côngruos. Como você já sabe, são uma infinidade de ângulos, correto? E está aí então resolvida a equação. Na primeira volta do ciclo, tem dois ângulos. O que é a primeira volta? De 0 graus a 360 graus. Tem dois ângulos verdadeiros nessa equação. 28 graus e 90 graus. Certo? Agora, a equação está resolvida. Agora eu vou fazer a verificação com ângulo de 28 graus. Ângulo θ igual a 28 graus, tá? Vamos substituir na equação. A equação é o quê? 5 seno de θ, ou seja, 5 vezes o seno de 28.
procurando o seno de 28 na tabela, nós vamos encontrar 0,4694 com 4 casas, 46,94, mais 3 cosseno. O cosseno vai ficar 3 vezes o cosseno de 28, é 0,8829, 0,8829. Isso aqui tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 5, não é? Vamos fazer a continha para ver. 5 vezes esse valor, que é o seno de 28, vai dar 2,347. 2,347. E 3 vezes esse valor vai dar 2,6487. 64,87. Aqui a quarta casa é 0, tá? Agora vamos somar isso aí. Essa soma, olha lá, vamos colocar um embaixo do outro. 2,648,7. Vamos somar para ver quanto dá. 7, 8, 7, 15 vai 1, 4, 4, 8, 1, 9, 6 e 3, 9, 2 e 2, 4. Deu esse número aqui, ó. Esse número eu posso aproximar para quanto? Para 5, não é isso que teria que dar? Olha lá, 5. Então, observa que, por que dá essa diferença? Porque a maioria de senos e cossenos são números irracionais. Aqui é o número com 4 casas apenas, aqui com 4 casas apenas, por isso que não dá exato. Quanto mais casas decimais nós obtivermos, né, de uma tabela, mais próximo ainda de 5 vai ficar, mas está bem próximo de 5, né? No caso do ângulo de 90 graus, a gente vê que também é verdadeiro. Por que que é? Olha aqui. O seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0. Então vai ficar assim, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 0, 0. 5 mais 0 igual a 5. Então, no caso de 90 graus, dá exatamente 5. A gente obtém exatamente 5 de cara, por quê? Porque o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Entendeu? São números inteiros. Então, a soma dá exatamente 5. Pessoal, então, estude direitinho essa equação, tá? Ela tem uma infinidade de respostas, 28 graus e 90 graus e os côngruos com eles, né? E nós podemos responder assim, ó, mais no finalzinho ainda. Usando são 28 e 90, né? Então nós podemos escrever assim, ó, a solução geral com uma fórmulazinha assim, ó. Θ é igual a 28 graus mais K vezes 360 graus. Ou então, a outra resposta. Θ é igual a 90 graus mais K vezes 360 graus. Tá certo? Veja lá. Se o K for... K é o quê? Vamos lembrar aí? K é um número inteiro. Tá? Número inteiro. Então, K é igual a 1. 1 vezes 360, 360. Mais 28, 388. Quer dizer que o ângulo de 388 também é verdadeiro naquela equação. K é igual a 2. 2 vezes 360, 720. Mais 28, 748. Também é verdadeiro. E assim, para cada valor de K inteiro multiplicado por 360 e somado com 28, você vai achar um ângulo verdadeiro, uma resposta da equação. Mesma coisa com o 90. K é igual a 1. 1 vezes 360, 360. Mais 90, 450. E se o K for menos 1, menos 360 mais 90, dá menos 200 e alguma coisa, né? Esse ângulo menos 200 e pouco, ele também é verdadeiro. Só que ele é no sentido o quê? No sentido horário, no ciclo e assim por diante. Tá bom? Então é isso, pessoal. Estuda o assunto, volta lá.
para entender tudo que foi feito. Tchau, tchau, um abraço.